A situação geográfica de Portugal e os condicionalismos político-económicos da Península Ibérica levaram os portugueses a voltar-se para o mar na busca do desenvolvimento necessário para viabilizar a nação como unidade política independente. Já apreciações antigas de Tucídides, Xerxes, Temístocles e Platão valorizavam as posições ribeirinhas. Mas o que veio a dar grande relevância ao poder marítimo foi a capacidade de associar aquela posição com as técnicas de navegar. Foi esta capacidade, a que está inerente o conhecimento hidrográfico das costas, rios e mares, que definiu posições relativas, ampliou o conceito de icúmena, criou unidade entre mares e litorais e permitiu clarificar a continuidade dos oceanos. Os países marítimos, desde muito cedo, promoveram o estudo do mar como forma de apoio às suas ações políticas, económicas e militares. Como exemplo desta atitude, um dos aspectos mais importantes da expansão marítima portuguesa terá sido a recolha sistemática da informação de natureza hidrográfica com vista à sua utilização estratégica e à clarificação das concepções geopolíticas dessa época. No lançamento deste projeto nacional, 3 homens adquiriram maior relevo. Dom Dinis, que fomentou o desenvolvimento da marinha e do comércio marítimo, o infante Dom Henrique, que incentivou a expansão marítima, e o rei Dom João II, que com a sua enorme competência e habilidade política continuou a organizar e desenvolver as atividades marítimas nacionais. Da ação do Príncipe Prefeito ressaltam pela sua importância e repercussão futura as medidas que tomou para centralizar, sob a égide do Estado, os negócios que permitiram sustentar um persistente esforço de investigação nas diferentes áreas do conhecimento e que contribuíram para a concretização desse grande feito da humanidade que foram os descobrimentos. Nos mercados da África e da Ásia eram adquiridas especiarias. A pimenta, o gengibre, a canela e o açafrão, que posteriormente eram transportadas para Lisboa e daqui exportadas para os portos centrais da Europa. As relações comerciais intensificam-se e alargam-se progressivamente da África à Índia, Insulíndia, China e, por fim, ao Japão. Para o sucesso deste empreendimento nacional, muito contribuiu também o correto desenvolvimento e aplicação do potencial humano, conseguido através do permanente contacto e intercâmbio de conhecimentos com outros povos e culturas. Desta forma, os portugueses puderam desenvolver os métodos e as técnicas necessárias para iniciar os estudos dos oceanos e conhecer a geografia da Terra. Nos trabalhos então realizados, são adotados procedimentos que nos revelam os primeiros contornos da investigação de caráter científico aplicada ao mar. Não é bem conhecido o tipo de organização que no século XV terá ainda no Algarve preparado as primeiras expedições marítimas. Parece, no entanto, certo que em 1481 esta atividade estaria a cargo do Armazém da Guiné, que funcionava em Lisboa e que tinha como função aprestar, aprovisionar e armar os navios. Para navegar com segurança até um porto de destino, é preciso não só dominar as técnicas da marinharia, mas também conhecer os mares, os rios, as costas, os ventos, as correntes oceânicas e as marés. Para obter estas indispensáveis informações, os portugueses, logo no tempo do infante, iniciaram os primeiros reconhecimentos até às Ilhas Atlânticas e ao longo da costa da África.
No tempo de Dom João II, estes reconhecimentos são intensificados e adquirem um caráter sistemático, sendo apoiados por técnicas e métodos de posicionamento desenvolvidos por ilustres cosmógrafos como o mestre José Vizinho e Dom Diogo de Ortiz. Aos pilotos dos navios cabia reconhecer extensas porções da costa, anotando todas as informações relevantes para a segurança da navegação. A bordo, e à medida que o navio progredia, eram efetuadas observações astronómicas que permitiam determinar a latitude dos locais avistados, necessária para o traçado cartográfico. Práticos em África e no Brasil, evidenciou-se Duarte Pacheco Pereira, grande roteirista, navegador e chefe militar. O seu maior feito terá sido o contributo que deu para a conquista do Atlântico, investigando as rotas mais adequadas para demandar a Índia, expressas com notável pormenor e rigor no Esmeraldo de Cito Orbis. Na chefia dos armazéns da Guiné foram empenhados nobres como Jorge de Vasconcelos e Pedro de Aguiar, ou experientes e consagrados homens do mar como Bartolomeu Dias. Dispuseram ao seu serviço de cosmógrafos como Pedro Nunes, Lopo Homem, Batista Lavanha e Manuel de Figueiredo, que produziram importantes manuais de cosmografia, navegação e hidrografia. Estes manuais, de que se julga conhecer apenas uma parte dos produzidos, contribuíram para a formação náutica dos novos pilotos e divulgaram as informações necessárias e os cuidados a ter para demandar as terras que progressivamente iam sendo descobertas. O desaparecimento dos documentos náuticos portugueses parece dever-se, entre outros aspectos, ao facto de, pelo intenso uso a bordo, se deteriorarem facilmente e ao terremoto de 1755. Em 1778, por iniciativa de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Ministro da Marinha e Ultramar, é criada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica, destinada a produzir cartas do ultramar português. Esta medida foi tomada pela necessidade que esse grande ministro sentiu em fazer chegar em segurança os navios às regiões onde os interesses portugueses se projetavam. Como resultado dessa iniciativa, foram efetuados levantamentos das costas das colónias e começa a esboçar-se a estrutura de uma organização hidrográfica moderna. As invasões francesas introduzem grande perturbação em todos os setores da vida nacional e forçam a transferência para o Brasil, em 1807, dos arquivos, bibliotecas e da coleção cartográfica que se dispersa por diversas instituições. As crises internas que afetam o país no século XIX impedem que os estudos hidrográficos retomem o caráter sistemático e a importância que deveriam ter. Contudo, a formação específica dos oficiais da Armada permite a manutenção de um pequeno serviço de hidrografia que dará origem, já em meados do presente século, ao Instituto Hidrográfico. A capacidade de efetuar os reconhecimentos hidrográficos
foi da maior importância para o desenvolvimento das atividades marítimas dos portugueses, desde o comércio à construção naval, até ao desempenho de missões clássicas do poder naval. Foi, em grande parte, o conhecimento mais correto da geografia mundial, da fisiografia das barras, portos e das regiões costeiras, que permitiu ao rei Dom João II negociar com vantagem a partilha do mundo com Castela e alcançar o controlo do comércio do ouro africano e das especiarias afro-asiáticas. Esses conhecimentos terão sido determinantes no complexo processo negocial que opôs os dois reinos peninsulares e que conduziu à celebração do Tratado de Tordesilhas. As informações geohidrográficas também foram muito importantes para que o poder naval português pudesse atuar nos mais diversos cenários, desde o Atlântico até ao Pacífico, desenvolvendo as ações necessárias para o controlo do comércio marítimo. O entendimento que os responsáveis pela administração dos territórios ultramarinos tinham sobre a necessidade de explorar o mar e reconhecer a costa permitiu a rápida cobertura cartográfica das regiões mais importantes. Como complemento das cartas náuticas foram compilados inúmeros roteiros, ainda hoje pouco estudados e conhecidos. Os documentos descreviam as costas, recomendavam rotas, informavam sobre os ventos, as correntes e as marés. Apresentavam ainda diversas considerações sobre as possibilidades de comércio nos portos, os apoios logísticos para os navios e as características dos povos que habitavam essas regiões. As cartas e os planos hidrográficos apresentavam, como ainda hoje acontece, as principais informações necessárias para a condução da navegação segura. Para além da linha de costa, representavam os baixios, as vistas das costas rebatidas ao plano das cartas, os principais acidentes geográficos, as conhecenças em terra e os fondeadores. O aumento do calado dos navios e a necessidade de navegar em águas costeiras e interiores levou à introdução das profundidades nas cartas. Os documentos náuticos portugueses, que cobriam quase todo o globo, foram utilizados, copiados e reproduzidos pelas principais potências marítimas europeias que disputavam a supremacia nacional dos mares. Os roteiros ainda hoje são extremamente importantes para a divulgação das informações necessárias à navegação. Por isso, constituem uma grande preocupação das principais instituições hidrográficas internacionais que continuam a proceder à sua edição, utilizando, no entanto, informações recolhidas por avançados processos tecnológicos. No âmbito da cartografia náutica, a recolha sistemática de informação geohidrográfica permitiu melhorar o traçado das costas e concluir, cerca de 1520, o levantamento geral dos mares da Índia e China, com exatidão suficiente para as necessidades da época. Destes levantamentos resultou a importante obra cartográfica portuguesa, de que são conhecidos atualmente belos exemplares que constituíram a admiração das cortes europeias e contribuíram para que a geografia passasse a fazer parte da educação dos príncipes.
Cerca de 1559, 124 anos depois de Gilianes ter dobrado o Cabo Bojador, os pilotos portugueses tinham estudado mais de 60 mil quilómetros de costa, sob as mais severas condições. Como resultado deste esforço, pilotos e cartógrafos são procurados e contratados pelos países da Europa que pretendem ter acesso aos portos onde se comercializam as valiosas mercadorias desse tempo. Apesar de existir em Portugal uma gestão régia centralizadora dos assuntos marítimos, que se opunha à cedência de informações que pudessem prejudicar os interesses nacionais, é certo que ilustres cartógrafos, como por exemplo Jorge Reinel, Diogo Ribeiro, Bartolomeu Lasso, André e Diogo Homem, entre muitos outros, executaram maravilhosas obras cartográficas para soberanos estrangeiros. A cartografia portuguesa estendeu-se também ao interior dos continentes, especialmente no Brasil, onde uma vasta e complexa rede hidrográfica permitiu que navios e embarcações penetrassem profundamente no território. O interesse em explorar regiões com riquezas naturais consideráveis leva os cartógrafos a produzir trabalhos que, apesar das dificuldades de concretização técnica, possuem uma extraordinária beleza e aliam um considerável pormenor e rigor técnico. Observando atentamente o traçado das regiões junto ao mar, das linhas de costa e toponímia empregue, podemos avaliar a qualidade e o tipo de informação que os seus executantes tinham. Durante os séculos XVI e XVII foram introduzidas pelos portugueses diversas inovações cartográficas, entre elas a normalização de escalas, os símbolos e abreviaturas e os traçados de vistas da costa, de conhecenças e de perigos. Estas inovações foram fundamentais para que as cartas pudessem ser amplamente divulgadas em todos os países e interpretadas pelos navegadores sem equívocos. O desenvolvimento das atividades marítimas mundiais e a necessidade de utilizar cartas feitas em diferentes países facilitou logo à partida a uniformização da simbologia empregue. Este esforço é hoje coordenado pela Organização Hidrográfica Mundial e reflete-se especialmente nas cartas náuticas feitas segundo regras internacionais. A partir da compilação das informações náuticas recolhidas, procedia-se à sua inclusão nas cartas e à divulgação oral. Desta forma, foi instituído o primeiro sistema de difusão de avisos aos navegantes. Este sistema, que conta atualmente com os progressos das telecomunicações, permite a qualquer navio no mar receber permanentemente as alterações às cartas náuticas. A única forma de garantir a elaboração e atualização das cartas náuticas é através da realização sistemática de levantamentos hidrográficos. Durante séculos, os esboços da linha da costa eram construídos a partir de triangulações rudimentares efetuadas com a utilização das agulhas magnéticas de governo a que foram adaptados aparelhos de marcar. A repetibilidade das observações permitia melhorar o pormenor das cartas e a incluir informação relativa a sondas, enfiamentos de entrada de barras e resguardos de segurança. Atualmente, continuam-se a fazer observações com instrumentos ópticos, como os teodolitos,
que permitem resultados com uma precisão muito superior às das antigas agulhas magnéticas ou dos sextantes usados ainda neste século. A partir de pontos com posição conhecida, onde são estacionados os teodolitos, efetuam-se em primeiro lugar observações de pontos de referência para a orientação dos instrumentos. Em seguida são efetuados os últimos preparativos em terra, ensaiadas as comunicações e os equipamentos de bordo e dado início aos trabalhos de sondagem. A necessidade de conhecer bem toda a fisiografia do fundo nas regiões costeiras e nos estuários, para definir zonas de separação de tráfego, canais navegáveis, proceder a trabalhos de sinalização marítima ou construir obras portuárias, requer ainda o emprego de equipamentos mais sofisticados como teodolitos eletrónicos, sistemas de radiolocalização, sondas acústicas e computadores. Estes equipamentos permitem a execução de cartas com grande rigor e rapidez, de forma a satisfazer as necessidades decorrentes do aumento do tráfego marítimo, do porte dos navios, da periculosidade dos produtos transportados e da necessidade de navegar em águas interiores. Para a exploração sistemática dos oceanos, é essencial a utilização de métodos que permitem posicionar a grande distância, permanentemente e com grande rigor, os navios que se dedicam aos trabalhos de investigação. A partir da informação fornecida pelos equipamentos de posicionamento, os navios são conduzidos segundo o percurso necessário. A informação batimétrica é obtida por sondas acústicas que, interligadas a sistemas automáticos de aquisição e processamento de dados, permitem a execução em tempo real das pranchetas de sondagem, a partir das quais são compiladas as cartas náuticas. É traçado na prancheta o planeamento da sondagem, que consta essencialmente da delimitação da área de trabalho, da quadrícula de posicionamento e dos percursos pretendidos para o navio.
Iniciada a sondagem, é possível comparar o percurso planeado com o efetivamente realizado, verificando os desvios e corrigindo o rumo do navio, por forma a respeitar os requisitos técnicos do levantamento. Para complementar a informação batimétrica, são usados sonares de pesquisa lateral que obtêm imagens de fundo similares a fotografias muito úteis na investigação submarina. Os sonares, que são normalmente rebocados à popa dos navios, emitem feixes laterais de energia sonora de elevada frequência. Esta energia é refletida de forma diferente, consoante as características do fundo ou dos objetos onde incide. O registrador processa e amplifica os sinais recebidos, colocando-os de uma forma coerente, linha a linha, permitindo assim a construção de um registro em papel, onde toda a morfologia do fundo é apresentada em tempo real, sendo ainda gravada em suporte magnético para pós-processamento. Deste modo, são cobertas extensas áreas do fundo em passagens rápidas, devidamente posicionadas. Variando a sintonia do equipamento, consegue-se obter registros que revelam a um técnico convenientemente preparado imensas informações sobre a morfologia do fundo ou sobre as características dos objetos afundados. Para estudo, inspeção e avaliação de situações submersas, são também empregos sofisticados veículos de controle remoto que permitem efetuar trabalhos de fotografia e filmagem. Estes veículos, para além da propulsão própria, possuem sonares para detecção de objetos afundados e auxílio da navegação submarina, iluminação, câmaras fotográficas e de filmar. Operados a partir de navios, transmitem para os equipamentos de comando e controlo existentes a bordo as informações sobre os objetos que se pretende investigar. Estes veículos são de grande utilidade porque, não estando limitados a tempo nem a profundidade de mergulho, permitem realizar complexas e demoradas investigações submarinas em locais inacessíveis a mergulhadores, esclarecendo fenómenos de natureza geológica, problemas em obras portuárias ou fluviais e a identidade de objetos afundados. Concluídas as investigações, o equipamento regressa à superfície e é conduzido a bordo a fim de ser vistoriado e preparado para a nova missão.
Antigamente, tal como agora, as investigações eram feitas tendo como plataforma de apoio os navios. A caravela foi por excelência o navio dos reconhecimentos hidrográficos dos descobrimentos. As suas aptidões para navegar, tirando maior partido do vento, permitiam-lhe demandar baías e águas interiores, onde os pilotos procediam aos seus trabalhos. A caravela foi precedida de embarcações com características náuticas mais modestas e que tinham muito maiores dificuldades em navegar no oceano aberto, enfrentando as dificuldades impostas pelos ventos contrários e, por vezes, por estados de mar alteroso. Os progressos da construção naval permitiram desenvolver sucessivamente tipos de navio adequados às atividades marítimas dos portugueses. Os que se dedicavam à exploração e que, por isso, eram ligeiros e manobráveis, os dedicados ao comércio, de maior porte e que navegavam por rotas conhecidas, e os dedicados à manutenção da segurança no mar e à defesa dos interesses nacionais nas mais diversas regiões do globo. No Oriente, para fazer face às necessidades de reconhecer minuciosamente costas muito recortadas e estuários de reduzida profundidade, foram usadas embarcações de menor porte que armavam simultaneamente de pano redondo, latino e de remos. Foi numa destas embarcações que Dom João de Castro explorou durante 6 meses a costa de Goa a Diu, de que resulta um importante roteiro com as informações hidrográficas sobre essa região do subcontinente indiano que mantiveram atualidade até finais do século XVII. O desastre de Alcácer Quibir, a morte do rei Dom Sebastião e os problemas sucessórios levam à perda da independência e à integração de Portugal na Espanha. Privado do país de grande parte dos seus homens e navios mais válidos, a investigação dos mares deixa de ter a importância tradicional. Durante os séculos seguintes sofre diretamente dos problemas internos do país, alternando períodos de maior atividade com outros de total abandono. As questões coloniais do final do século XIX permitem que esse esforço se estenda às costas e rios da África, mas, contudo, é durante a guerra colonial que se procede ao levantamento das águas costeiras e interiores das antigas colónias, segundo métodos modernos. A crescente necessidade de conhecer o mar nos seus múltiplos aspectos e o evoluir das tecnologias levaram ao aparecimento de navios cuja missão primacial é o estudo do mar. Presentemente, estes navios possuem ou podem embarcar os sofisticados equipamentos empregues tanto no estudo de caráter hidrográfico como oceanográfico. O tratamento automatizado, recorrendo às novas tecnologias de informação, permitiu o desenvolvimento de bases de dados nas diversas áreas do conhecimento científico do mar, o que possibilita uma melhor gestão e divulgação dos conhecimentos adquiridos. A informação colhida nos mares possui agora suportes de arquivo diferenciados, desde o clássico rolo de sonda à memória sólida em disco óptico. As formas mais usuais de divulgação da informação sobre o mar continuam, no entanto, a ser as cartas e as publicações técnicas muito acessíveis aos investigadores, aos estudantes e ao público em geral. A explicação dos fenómenos oceanográficos e meteorológicos preocupou logo no século XVI ilustres tratadistas portugueses como Dom João de Castro e o padre Fernando Oliveira, que abordam em trabalhos então publicados as principais condicionantes de natureza ambiental para a navegação. Com
Contudo, os grandes interesses do homem relativamente ao mar, até ao final do século XIX, foram a sua utilização como via de comunicação, a que era associada uma incipiente exploração da pesca. Os progressos tecnológicos decorrentes da era industrial permitiram a exploração e utilização intensiva dos oceanos, de que resultaram importantes preocupações no campo da gestão de recursos haliêuticos e da qualidade do ambiente, bem visíveis na atualidade. Se algumas décadas atrás se considerava que os oceanos eram uma fonte inesgotável de recursos e que tinham capacidade para absorver os desperdícios dos processos industriais e os esgotos urbanos, está hoje provado que é necessário e urgente controlar com crescente atenção a qualidade das águas, mantendo extensos programas de investigação. A percepção da necessidade de explorar racionalmente o mar levou a que portugueses como o rei Dom Carlos e o comandante Baldaque da Silva iniciassem, no final do século XIX, os estudos oceanográficos no país. Dom Carlos viveu numa época em que diversas nações estrangeiras procediam a numerosas investigações no mar e em que são desenvolvidos instrumentos adequados ao estudo dos principais fenómenos. Consciente da importância destas investigações e das potencialidades do mar português, pôs em prática, em 1896, um projeto de exploração científica destinado não só a conhecer a fauna, mas também a topografia dos grandes fundos, que em alguns locais se encontra bem próximo da linha da costa portuguesa. Os seus trabalhos, realizados a sul do Cabo da Roca, foram conduzidos durante 8 anos e especialmente dirigidos para os peixes, por forma a definir as distribuições e épocas de passagem das espécies migratórias pelas águas portuguesas. Destes trabalhos resultou ainda uma importante coleção ornitológica que preparou, classificou e organizou sob forma de museu. Na linha destas investigações oceanológicas e devido à crescente necessidade de explorar racionalmente os recursos do mar e de desenvolver as atividades com ele relacionadas, é criado em Portugal, na década de 70, o Instituto Nacional de Investigação das Pescas. O contributo das instituições portuguesas que na atualidade se encontram dedicadas ao estudo do mar expressa-se nos campos da oceanografia física, da geologia, da química e da biologia marinha. No campo da oceanografia física, desenvolvem-se trabalhos conducentes à caracterização dinâmica de regiões oceânicas, por forma a melhorar a gestão dos seus recursos e a contribuir para um conhecimento das correntes marinhas, sua localização, intensidade, variabilidade, bem como estrutura vertical. O conhecimento do regime de agitação marítima é indispensável aos estudos de dinâmica costeira e ao dimensionamento de todas as obras de engenharia portuária e de proteção do litoral. Numa perspectiva puramente militar,
os trabalhos destinados à caracterização dos oceanos são da maior importância, porque os modernos navios de guerra só podem manter o seu desempenho operacional em níveis elevados se dispuserem de informações que permitam rentabilizar as modernas tecnologias incorporadas nos sistemas de armas e sensores. Com efeito, para que estes sistemas possam ser usados de maneira eficaz e as operações conduzidas com sucesso, é necessário dispor de adequada informação hidrográfica e oceanográfica. A previsão do fenómeno das marés adquiriu uma grande importância quando o comércio marítimo impôs a necessidade de navegar em locais de profundidade reduzida com navios de porte considerável. Nas previsões deste fenómeno foram usadas algumas regras empíricas, baseadas especialmente no conhecimento das influências da Lua no nível das águas do mar. Com os progressos tecnológicos foram desenvolvidas máquinas que, através de complicados mecanismos, efetuavam os cálculos de previsão da maré. Atualmente, a informação sobre os níveis do mar é recolhida de forma contínua por marégrafos colocados em pontos escolhidos da costa. Registros, depois de processados, permitem obter os dados necessários para o cálculo das previsões apresentadas nas tabelas anuais das marés. No campo da geologia marinha, enquadram-se as atividades destinadas a ampliar e pormenorizar os conhecimentos sobre a geodinâmica e sedimentologia da plataforma e vertente continentais. Depois de planeados os locais onde é preciso obter informação sedimentológica, são recolhidas amostras do fundo com colhedores especiais. É um processo lento e que requer grandes cuidados, porque, por vezes, as profundidades a atingir são muito grandes. Estas amostras, depois de convenientemente identificadas e de uma classificação sumária realizada a bordo, são analisadas em laboratório por forma a definir, entre outros parâmetros, a sua constituição e granulometria. A complexidade das atividades de investigação do mar requer das instituições que a ela se dedicam grandes disponibilidades financeiras para a aquisição de equipamentos e para a contínua formação de pessoal. Contudo, estes investimentos são indispensáveis porque só através de uma persistente investigação se poderá garantir que o mar continuará, no futuro, a ser um fator de desenvolvimento do país. Para complementar a informação obtida a partir das análises sedimentológicas, utilizam-se outras recolhidas por sonares de pesquisa lateral e por equipamentos de sísmica de reflexão contínua. Estes equipamentos utilizam energia sonora refletida e refratada para, entre outros aspectos, definir a espessura e estrutura das diferentes camadas de materiais que constituem os fundos marinhos. O tratamento e a integração dos diferentes tipos de dados recolhidos
permite executar cartas sedimentológicas muito úteis para o aproveitamento dos recursos vivos e não vivos existentes na plataforma continental. As regiões costeiras e os estuários dos principais rios navegáveis do país são extremamente vulneráveis à poluição originada de forma acidental ou deliberada pelo grande número de navios que cruza águas nacionais. A importância destas regiões leva a que se mantenham programas de vigilância e controle de qualidade da água, especialmente orientados para a poluição por hidrocarbonetos. Os estudos no domínio dos ecossistemas marinhos contribuem para o melhor aproveitamento e conservação dos recursos vivos. Por isso, também são investigados os níveis da poluição nos estuários com o objetivo de delimitar as áreas de menor influência dos poluentes orgânicos e inorgânicos. Estas investigações são conseguidas através de análises sobre a composição química da água do mar, análises sobre o conteúdo de hidrocarbonetos, metais pesados, pesticidas organoclorados, PCBs e nutrientes. A investigação exaustiva e continuada de parâmetros físicos, químicos e biológicos dos domínios pelágico e bentónico revela-se assim o comum fator da maior importância para um correto aproveitamento dos recursos existentes na zona económica exclusiva. Numa retrospectiva histórica dos principais aspectos sobre a investigação do mar em Portugal, verificamos que esteve na base do desenvolvimento do país. Poderemos mesmo afirmar que foi o conhecimento científico que permitiu projetar Portugal no mundo e que, por certo, continuará a ser essencial ao desenvolvimento económico e à defesa eficaz dos interesses nacionais. Contudo, para o aproveitamento de todas as potencialidades do mar, parece fundamental conjugar os esforços que universidades, institutos e entidades privadas desenvolvem, definindo com rigor as políticas mais adequadas à utilização nacional